Olá, queridos, tudo bem com vocês? Deus os abençoe. Vamos continuar na leitura e no estudo do livro de Marcos, ok? Capítulo 3, do versículo 7 em diante. Vamos ver até onde a gente chega hoje, amém? Do versículo 7 do capítulo 3 em diante. Os 12 apóstolos. Jesus partiu com os seus discípulos para o mar, só para sair dali. Mas uma multidão imensa foi atrás dele, gente da Galiléia, da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, da região próxima ao Jordão e das circunvizinhanças de Tiro e Sidom. Um mundaréu de gente, desejosa de conhecer ao vivo aquele de quem tanto tinham ouvido falar. E Jesus recomendou aos discípulos que tivessem um barco preparado, assim não seria atropelado pela multidão. Pelo fato de haver curado muitas pessoas, todos os que sofriam de algum mal se acotovelavam para chegar o mais perto possível para poder tocá-lo. Ok? Uma paradinha aqui. Jesus pediu aos discípulos que estivessem um barco preparado, certo? Para que Jesus não fosse atropelado, para que o pessoal não ficasse ali fazendo espremendo ele, né? Ok? Atrapalhando mesmo, né, o andar dele, o desenvolver do ministério. Veja que o que é o discípulo aqui, a gente entende que o discípulo de Cristo, o discípulo cristão, o pastor auxiliar, ele é um facilitador da obra, ok? Então tá. Aí, pelo fato de haver curado muitas pessoas, todos os que sofriam de algum mal se acotovelavam para chegar mais perto o possível dele e tocá-lo. Eles estavam desesperados, ok? Então, o que aconteceu? Jesus pegou e saiu dali, né? Lá no comecinho, só para sair dali, Jesus partiu para o mar, para sair um pouco da presença, né? Para dar uma descansada, saiu da presença. Isso aqui é para pastores, isso aqui é para liderança. Tem que haver um tempo de descanso, tem que haver um tempo de folga, certo? Tem que haver uma fuga, um descanso, uma hora de repousar, ok? Continuando. No caso dos espíritos malignos, espíritos imundos, quando reconheciam Jesus, caíam e gritavam: "Você é o Filho de Deus." Mas Jesus não dava atenção a eles, fazendo-os se calar e proibindo-os de dizer em público quem ele era. Ok? Vamos fazer uma paradinha aqui, isso aqui é muito importante. Veja só. No caso dos espíritos malignos, né? Veja como Jesus, o ministério começou a ficar grande, começou a ficar difícil. Muita gente doente, o cansaço chegou até eles, até os discípulos, tanto é que ele tentou sair um pouco, fugir um pouco, né? Não fugir a palavra, né? Mas tentou uma hora para descansar, uma folga. E os demônios o tempo todo ali. Veja que coisa interessante. O que acontece aqui? Os demônios conhecem Jesus. Os demônios reconhecem Jesus. E o que eles faziam? Eles vinham declarando: "Você é o Filho de Deus", né? Mas Jesus não dava atenção a eles. O que eles faziam? Eles tentavam, eles reconheciam Jesus e tentavam chamar a atenção de Jesus, tentavam tumultuar todo o ambiente, entendeu? Eles: "Não, você é o Filho de Deus", e daí: "Não, mas ele é o Filho de Deus mesmo", daí começaria com dizendo que Jesus estava blasfemando, que ele era o Filho de Deus, tudo aquilo que aconteceu lá no finalzinho, né? Quando ele disse que era o Filho de Deus para Pilatos mesmo, né? Ok? Então vamos mais um pouquinho. Uma outra coisa aqui. Jesus calava os demônios, né? Porque os demônios, eles têm essa facilidade de chamar a atenção do crente, tá? Os demônios têm essa facilidade. A gente como cristão, a gente como espiritual, a gente tem muita facilidade em se perder, em gastar tempo, em gastar energia, em gastar oração, em gastar tempo de estudo com demônios. Por isso que ele manda se calar, ok? Isso que eu queria falar para vocês ali atrás. Então, ele subiu numa montanha e convidou alguns para o acompanhar mais de perto. Foram juntos com ele à montanha, certo?
subiram a montanha com ele e ali ele escolheu 12 e os designou apóstolos. Jesus os reuniu para enviá-los a proclamar a palavra, também lhes daria autoridade para expulsar demônios. E os 12 são, aqui ele vai dizer quem são. Veja bem, Jesus, vendo o crescimento do ministério, escolheu 12, escolheu auxiliares, pastores auxiliares. Ele escolheu pessoas, olha pastores, Jesus escolheu outras pessoas que ele quis escolher. Pastor, o senhor tem direito, seu pastor, o senhor tem direito de escolher as pessoas que o senhor achar. Amém? Isso aqui é ministério. Amém? Simão, Pedro, né? Jesus mais tarde chamou de Pedro, que significa rocha. Tiago, filho de Zebedeu. João, o irmão de Tiago, que Jesus passou mais tarde a chamar de os irmãos Zebedeu, de Boanerges, que significa filhos do trovão. André, Filipe, Bartolomeu. Mateus, o Levi, filho de Alfeu. Tiago, que também era filho de Alfeu. Tomé, Tadeu, Simão, o Zelote e Judas Iscariotes, que mais tarde o trairia. Perfeito? Seguindo aqui, esses são os 12, né? O nome dos 12, então. Satanás contra Satanás, é o subtítulo a partir do versículo 20. Jesus então foi para casa. A casa dele era em Cafarnaum, na aldeia de pescadores, né? Casa na praia. Jesus foi para casa e, como sempre, uma multidão se formou em volta. Era tanta gente pedindo ajuda que ele não tinha tempo nem para comer. Veja só, um ministério. Ao ministério aí tomando conta da vida do pastor, né? Alguns parentes, informados da sua situação, foram tirá-lo de lá pela força, se necessário. Eles suspeitavam que Jesus estava perdendo o juízo, tá? Que ele estava ficando biruta. No grego, significa, essa palavra que ele estava perdendo o juízo, no grego quer dizer que ele estava enfeitiçado, achavam que ele estava enfeitiçado. Familiares de Jesus, tá certo? É uma das traduções, tá? Ok? Dos adjetivos no grego. Então você veja que a família, presta bem atenção, Jesus trabalhando, Jesus atuando, Jesus no ministério, você e a família perseguindo você. A família atrás de você para você largar, para com isso. Você era tão legal antigamente, você saía com a gente, você festava com a gente, você era tão bonzinho, certo? Ó, você, crente convertido, você que ainda não tem toda a sua família convertida, né? Olha só. Os líderes religiosos de Jerusalém espalharam um boato de que ele estava praticando magia negra, fazendo truques diabólicos para impressionar o povo, mostrando poder espiritual. Ok? Então você veja, o que aconteceu ali? O cansaço, o crescimento do ministério, os demônios, ok? A família, tudo isso perseguindo o ministério, atrapalhando o ministério de Jesus. E também calúnias dos religiosos, de invejosos, ok? A calúnia começa aqui, certo? Dizendo que Jesus estava fazendo magia negra, fazendo truques diabólicos para impressionar o povo e para mostrar o seu poder espiritual. E Jesus contestou essa calúnia. Faz sentido um demônio lutar contra outro demônio? Satanás expulsaria o próprio Satanás? Olha aqui, uma família que vive brigando se desintegrará. Se Satanás expulsa Satanás, não irá se destruir. Não irá se destruir? Acham que é possível, em plena luz do dia, entrar na casa de um homem forte e acordado e roubar seus bens, sem amarrá-lo primeiro? Amarrem-no e então poderão roubá-lo. Paremos aqui. Estamos falando da família de Jesus, tentando impedir Jesus no ministério, a ação de Jesus no ministério. Olha que coisa interessante, a família cristã, certo? E daqui a pouco Jesus fala assim, ó, a família dividida, a família que vive brigando, a família dividida não prospera, se desintegra. Olha que coisa interessante. Ele falou, talvez sentindo pela família dele. Percebeu, querido? Percebeu? Isso é mundo espiritual, tá bom? Vamos ver aqui, eu coloquei uns comentários aqui. A pressão sobre Jesus Cristo e os seus discípulos era enorme. Os necessitados, os boatos e os demônios declarando que ele era o filho de Deus. Dificultavam tudo, além da sua própria família querendo tirar de lá. Ok? Foi isso que eu falei agora, tá? E ele fala lá do homem forte, né? Primeiro temos que amarrar o homem forte para a gente poder saquear a casa dele, roubar a casa dele.
Amarrem-no e então poderão roubá-lo. A oração, esse amarrem-no significa oração de guerra, ok? E o que é uma oração de guerra? A oração de guerra envolve jejum e atos proféticos. Oração de guerra significa, envolve, né? Além de outras coisas. Primeiramente, duas coisas que eu lembrei: jejum e atos proféticos, ok? E aí, então, depois disso, você amarra Satanás e depois você pode roubá-lo. E roubar, saquear o Satanás significa resgatar os perdidos, certo? Dar liberdade aos cativos. Por isso que Jesus jejuou 40 dias. E daí foi até a sinagoga no sábado e foi dado o livro para ele de Isaías, o meirinho passou para ele, e ele leu esse, né? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu, né, para pregar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos e pregar também o ano aceitável do Senhor e mais algumas coisas, né? Ok? Vamos para frente. Lindo isso, né? Tremendo isso aqui. Faço aqui uma advertência. Essa é a advertência. Não há nada dito ou feito que não possa ser perdoado. Mas se vocês persistirem nas calúnias contra o Espírito Santo de Deus, estarão deliberadamente rejeitando aquele que perdoa, rompendo relações com aquele que os sustenta. Ele fez essa advertência porque era acusado por eles de ter ligação com o maligno, com o demônio, certo? Você veja só. Então, o que nós estávamos falando aqui? A gente pode entender aqui? O último grupo que Jesus Cristo se referiu foi a família dele, certo? A família, que era a família dele. Assim, pode pensar e entender assim. E logo depois a blasfêmia. Então, onde começa a blasfêmia? A blasfêmia começa quando você se converte no meio da tua família, tá? Aqui começou no meio da família de Cristo, tá bem? E os fariseus aproveitavam também e continuavam dizendo que eles expulsavam os boatos chegaram nos ouvidos da família e a família começou também a blasfemar, certo? Começou a blasfêmia contra o Espírito Santo, né? A blasfêmia começa assim. Sendo assim, entende-se que esse pecado é cometido com mais facilidade no meio da família devido à nossa conversão. É isso que eu comentei aqui, escrevi aqui na minha, né? Humildemente comentei, né? Que é isso. Quem sou eu, né? O Espírito Santo que faz isso e espero, né? Em Deus que não abandone nunca a gente, né? Até a vinda do Senhor. Então, o que acontece? A família, amado, são os primeiros atacados. São os primeiros que o demônio usa para blasfemar, ok? Para falar mal do que você se tornou, porque eles estão cegos e se tornam guias, são guias de cegos, tá certo? E você enxergando a luz, você acaba tendo essas dificuldades, ok? Então esse que é o grande ensino que eu entendi, que eu aprendi aqui, tá? Hoje, esses últimos 2 dias aí que eu tô meditando nisso aí. Amém, querido? Que a graça e a paz esteja no teu coração, na tua vida. Leia, medite, comente lá no nosso canal, tá ok? Deus te abençoe. Tchau.